bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia, ao programa É para Provocar. Hoje, dia 09 de abril de 2023, aqui comigo, como sempre, o jornalista Felipe Lima. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Sérgio? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Vamos caminhando. Bom, estamos fazendo 100 anos de governo Lula. De governo Anos não, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus, 100 dias, Quem sabe um dia. E quais seriam as suas impressões iniciais sobre o assunto? Eu acho que só de termos nos livrado, né, do que tínhamos antes, já é um saldo positivo. Acho que houver, daqui em diante, já é um saldo positivo e, embora eu nunca tenha feito Lzinho para tirar foto, eu acho uma bobagem, mas simbolicamente é aquela coisa, valeu a pena ter feito L, né, pelo menos na urna ali. Então, acho que o principal é se livrar disso, e essa é a parte fácil, né, do governo Lula, é não ser o governo Bolsonaro, né? Eu acho que essa é a parte boa, é fácil, até aí tá tudo bem, todos concordam. Os desafios vêm a seguir, né? E aí a gente já está tendo problemas, por exemplo, com o falatório, né, do Lula. Ele está falando muita bobagem, não sei o que está acontecendo, mas está preocupante a quantidade de bobagens que ele tem dito por aí, nada comparado às bobagens ditas pelo antecessor, né? Porque não está tirando sarro de ninguém que está morrendo, não está falando que é contra a vacina, nada disso, mas está falando coisas que não precisariam ser ditas e que poderia se salvaguardar, né? De entrar em polêmica, confusão e tal, coisa com Moro, coisa com o Banco Central, enfim. Essas coisas que a gente sabe que estão sendo ditas e não dá para entender qual é a jogada, não dá para saber o que se passa ali. De todo modo, eu digo que, olha, por enquanto, honestamente, só está positivo, né? E não é difícil. Então, como eu falei, qualquer coisa que entrasse aí estaria positivo. Mas a gente vai ter que dosar agora, o Lula vai ter que dosar, né, esse V de vingança aí que ele tá no peito dele, seja contra Temer, seja contra Lava Jato, Moro, essa coisa toda, ele tá muito ressentido e não tem espaço para isso, de maneira alguma há espaço para esse tipo de comportamento. Então temos que ver como que a coisa vai evoluir. Sim. E você, o que diz? Bom, então, eu vejo besteiras de um lado, mas acertos de outro, como, por exemplo, esse negócio de falar de Moro, enfim, dessas coisas assim, daquela bobageira que ele falou, tanto do que queria que ele se, né, se ofendesse, quanto se a questão do lado que seria uma armação, aquela história, né? Isso aí realmente foi um equívoco. Mas do Banco Central não, o Banco Central está certíssimo, sabe? Precisa falar. Porque se ele não falar, quem é que vai falar, né? Mas eu acho que já é instabilidade, né? Que talvez, será que precisa da maneira que é preciso, dita? Infelizmente é preciso. Até o mercado mesmo já está vendo. Quer dizer, a reação, principalmente da imprensa, né? Assim, inicial foi como se o Banco Central fosse um deus. O Banco Central tem autonomia, mas ele pode ser criticado, sim, ele pode ser questionado, sim. E ele tem que prestar contas ao Senado, né, o presidente do Banco Central. E o Lula está certo nessa história, porque essa taxa de juros não tem porquê, gente. Isso não. O Brasil está dando quase 7% de juro real. É muita coisa. Né? Estados Unidos e Europa está tudo juro negativo, está crescendo, mas está negativo, né? E aqui nós, com essa quantidade de juros, o país não anda, né? E o que é pior nós não estamos tendo inflação de demanda, não está tendo excesso de demanda. A inflação vem de outras causas, vem de guerra, vem de aumento de combustível, vem disso, né? Então, não adianta você aumentar a taxa de juros, até como ele mesmo, o presidente do Banco Central comentou aí num fórum aí que ele participou, que para baixar a taxa para a meta, teria que ser 26% de juros, 26,5% de juros. 20% de juros reais. Quer dizer, ele está louco, né? Ele está completamente louco. Então, ele também anda falando bobagem. Agora, é preciso batalhar esse negócio dos juros, porque não tem cabimento. O país não vai sair desse encalacro com juros desse tamanho.
né? Ninguém vai investir com juros desse tamanho. Não adianta que. E o que é pior, né? O povo não compra porque falta de dinheiro, né? Quer dizer, então não é porque o preço está muito alto, não é porque não tem dinheiro mesmo. E o preço continua subindo e cada vez vendendo para menos. Quer dizer, é um erro essa história. É uma política equivocada do Banco Central, que tem autonomia, tudo bem, parará, mas não quer dizer que ele seja incriticável, que ele seja não, sem dúvida não, poder, tem que ser. ou até o poder, né? Porque até já vi gente falando aí, né? Então vamos pegar e vamos eleger o presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central nomeia o presidente da República, nomeia, porque se ele não pode ser tocado, se ele não pode se falar, ninguém está falando que vai tirar ele, que vai interferir. Eu acho que o ponto é a maneira como é dita. Você concorda, tem que ser falado, acho que os juros, tem tudo que você falou, concordo. É que tem que ver se o presidente da República, né, a gente tem que comprar esse tipo de briga nesses termos, que ficam tomadas. Eu não sei como o mercado vê isso de um modo geral, entendeu? Embora a princípio se assustou um pouco, mas depois começou a ver a lógica da coisa. O que é o mercado? Né? O mercado é todo mundo, né? Exato, essa entidade misteriosa. Esse mercado financeiro não quer saber de juros baixos. O mercado financeiro não quer. O operador de mercado financeiro não quer saber de juros baixos. Agora, o empresário, até o banqueiro, os industriais, os agricultores, a taxa de juros influencia muito na vida deles, taxa de juros alta. Né? Para você financiar uma safra, para você fazer um investimento, quer dizer, esses não estão achando muito bom essa taxa, não. Né? E o que é pior, é uma taxa inócua, porque a inflação não baixa, né? Apesar dessa taxa escorchante. Né? Então tem que ver uma outra estratégia. Né? E o governo apresentou aquele marco fiscal, parece bastante razoável, né? Apesar de que sempre tem gente que critica. Né? Sempre vai ter. Eu não cheguei economia realmente não é a área que eu tenho maior domínio, então eu não cheguei a debulhar profundamente. Né? Se você quiser falar um pouco, né, sobre o que foi. Sim, é até uma coisa inteligente, quer dizer, só vai haver aumento de gastos do governo. Primeiro estabeleceu-se um teto para o aumento de gastos, 0,6%, que é para poder honrar os compromissos sociais. Então, quer dizer, aumente ou não aumente a arrecadação, 0,6% vai haver de aumento. Né? Sim. E estabeleceu-se um teto. Havendo aumento de arrecadação, né, aí você pode aumentar o gasto até 70% desse aumento da arrecadação. Se caiu a arrecadação, você diminui o gasto naquela mesma proporção. Então, é uma forma de dar previsibilidade, é uma forma de dar responsabilidade, né? Também. De ver. Inclusive, eles têm uma proposta de zerar o déficit, né? Quer dizer, é um negócio sério, é um negócio muito. Não é para qualquer um, não. Se eles conseguirem isso, eu vou ficar assim, abasbacado. Mas, enfim, tem essa proposta de zerando o déficit, etc. E tal. Agora, isso ainda vai para o Congresso. O meu medo não é o projeto do governo, o meu medo é o que o Congresso vai fazer com isso. Sim. Né? Porque na hora de chegar lá, é que aí eles começam a pôr aquelas coisas e a mexer e tal, né? E é um Congresso hostil. Entrar eles na história, é onde entramos nós, né? Aí começa. Exato, aí também a gente vai ter que fazer algum tipo de pressão, né? Para que eles façam o que é direito, porque se deixar por conta do pessoal ali, às vezes pode virar um monstro, né? Sim. E está se tomar muito cuidado com o que o Congresso vai fazer com essa proposta, né? Ficar bem em cima, né? Assim como tal da reforma tributária também. Sim, e aí a coisa fica pior do que a emenda do que o soneto. Então, quer dizer, é uma coisa assim que, por enquanto, eu estou achando que a administração da economia... Cortou completamente. Tudo que eu falei de economia, você não ouviu?
Não. Você só falou que você acha que a economia está indo, eu não sei se você falou muito bem ou muito mal. Mas foi agora que não, você está indo falou. bem, está sendo conduzida com responsabilidade, etc. e tal, não está nenhuma loucura, não. Certo. Né? O Haddad e a O Haddad, então, está fazendo um Sim, tá. trabalho. Inclusive, se você for olhar, essa proposta do governo é uma proposta de direita, ela não é uma proposta de esquerda. Não é? Tem muita gente que ficou até nervosa. Como foi o governo PT a vida inteira? Não podemos. Não tem novidade nenhuma ainda. O PT nunca fez um. Tirando então, uma coisa social, outra sempre governou como direita, governaria. Então, quer dizer, não tem muito o que reclamar, não. Até o Banco Central elogiou, só que disse que não tem nada a ver com a taxa de juros. Bom, isso é que nós vamos ver, né? Porque se a coisa começar a ficar preta, vão bater no Banco Central, não no Lula, né? Sim. Então, é isso. E por falar em banco e coisa, tem a crise bancária também, já que estão falando de economia, a crise bancária externa, né? Nossa Senhora, o Credit Suisse ia assim para o espaço. Não era esperado, né? Mas não estava no menu de ninguém. Eu tenho o que eu falo, eu tenho alguns bloqueios. Eu não entendo como que um banco dessa magnitude, que é uma coisa que só lucra, como quebra? O banco, eles não têm, né? Qual que é a incompetência? Ele empresta dinheiro para quem não paga, né? Tudo bem, mas ainda muito dinheiro, mas muito dinheiro para pessoas que não estão conseguindo honrar os compromissos, né? Por quê? Porque hoje em dia nós estamos numa fase totalmente financeira, né? As empresas ganham no mercado financeiro e não na sua produção. O cara, em vez de falar, eu vou aumentar minha fábrica, uma óbvio, eu vou pegar esse dinheiro, vou pôr aqui numa aplicação, etc. e tal, e eu vou ganhar sem fazer nada. É isso que. Então você tem aquele dinheiro, gerando lucros, gerando não sei mais o quê, e não existe lastro real para isso. Né? Uma hora uma bolha dessas faz profit, aí pronto. Né? Vem tudo abaixo. Né? Então, é um sistema meio de pirâmide que a nossa economia também está se metendo, entende? Que no Brasil é a mesma coisa, você pode ver que o mercado financeiro hoje em dia é o mais importante. Né? Você vai ver uma empresa de televisão do porte da Globo, por exemplo, da Globo News, ela vai perguntar essas coisas de economia para quem? Para um professor de economia? Ela vai perguntar para um empresário? Não, ela vai perguntar para o operador de bolsa. Entende? Então, quer dizer, é tudo esse financismo de dinheiro gerando dinheiro. Uma hora a bolha estoura. Você não tem lastro, né? Não é, porque você não está gerando riqueza realmente, você está só gerando número em cima de número. Inclusive, tem aquelas corretoras aí que oferecem uns lucros maravilhosos, né? Você põe R$100, uma semana depois já está 120, né? Então, e o pessoal vai, e aí elas quebram, e aí o pessoal perde o dinheiro, e não se fala muito nisso, mas acontece. Sim, entende? Sim, então, sim. Quer dizer, é essa coisa que nós estamos. O mundo capitalista deixou de ser capitalista, né? Ele virou financista só. Agora é tudo financial e tal, e não tem, e você não vê ninguém aplicando dinheiro em produção, né? em bens, né? E tal, Sim, realmente. coisas que de fato cresçam. É isso, comprar bem não faz mais sentido. E ainda mais lá no Vale do Silício, que aquilo tudo é intelectual, né? São propriedades intelectuais, ali não existe um armazém de Windows, né? Não existe. Quer dizer, o bem é intelectual, quer dizer, então quando um troço desse dá errado, um desses projetos não funciona, dá aí muito errado. Começa aquela cadeia de dominó que vai parar lá no Credit Suisse. Sim. E atravessa o oceano. Outros banquinhos importantes, como esse do Vale do Silício, lá, o Silicon Valley, que também era um banco importante dentro, era o 9º banco americano, quer dizer, olha só que não é assim, não né? É pouca coisa, não né? é pouca coisa. Então, deu zero, né? Fazer o quê? Né? Mas nós precisamos repensar o nosso capitalismo. Né? É difícil, né? Também repensar para onde, qual que voltar é a apostar em valor real das coisas. Acabar com essa papelada,
em termos que nem papel hoje em dia essa se usa, coisa, né? sim, Mas só para ilustrar, acabar com essa papelada voando, né? E passar a investir em produção, diminuir taxa de juros para poder as pessoas falarem, bom, não adianta eu pôr lá, porque agora não vai render nada, então eu vou aplicar numa coisa que possa render. Né? Mas do a questão é que coisa é essa, né? Aí que tá, acho que o desafio também é isso, que coisa é essa? Aí que tá. Indústrias, né? Indústrias, e como era antigamente, né? Ou você não tem mais um sistema que funcione, porque vai chegar uma hora que você não vai ter nada. Você vai só ter aquele puta mercado financeiro, aquele giro enorme de uma grana absurda, e na hora que você vai ver, e o que é que isso compra? Não compra, porque você não tem produção, você não tem, está tudo, né, estourado. Então, quer dizer, é preciso repensar essa questão. Né? Eu tenho a impressão que o final da guerra da Ucrânia vai marcar, quando acontecer, né, vai marcar o início dessa fase de uma reestruturação do mundo ocidental na parte econômica, porque não dá mais. Você vê que banco quebra. Também outra coisa que não se vê é isso. Né? E o que é pior, ficam esses liberais de meia tigela a falar de liberalismo, de não sei o quê, de blá, 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 e você vai ver que na hora que tudo quebra, quem é que socorre? Os bancos particulares. O Estado. O Estado, quer dizer, até a dó, né? Então, quer dizer, é preciso repensar isso, né? Isso eu acredito que sim. A guerra na Ucrânia é o momento que vai, acho que a estopim disso que deu para ver que não vai. Você está sendo otimista. Eu não vejo um fim tão imediato, tá, de guerra da Ucrânia. Não é assim, fim, coisa. É um processo diferente, novas regras para o mercado financeiro que não deixem aparecer essas bolhas. Entende? Porque o Trump, principalmente lá nos Estados Unidos, ele liberou muito as regras para o mercado financeiro, como falar, seja o que laissez-faire, né? Seja o que Deus quiser e tal. Então, isso também está acontecendo por causa disso. Tem muita facilidade, muito pouca regra em cima de um mercado extremamente volátil e complicado como esse, né? Então, isso, uma reestruturação, não é uma ruptura, mas no sentido clássico, mas o início de um processo de uma valorização também é importante da parte produtiva, da parte real da economia. Porque senão não adianta, é só número que você está multiplicando. Você deixa de 100 lá, amanhã tem 110, 120, 130, mas o que é isso? A hora que você vai pegar, o banco quebra. Então hoje mesmo, porque não pode nem se falar isso, mas não tem dinheiro para pagar todo mundo que resolver sacar. Né? Claro, exatamente. Mas a vida inteira foi isso. Aí tá, não temos novidade aí. O sistema banco sempre viveu do dinheiro dos outros. Qualquer banco, confiança, todo correntista quiser sacar, você quebra o banco. Exato. A confiabilidade do sistema bancário, que está sendo perdida por causa dessa má administração. Né? Eu não sei, eu acho ainda torto aí, né, desse financismo, né? E aí agora surgiram ainda essas moedas, criptomoedas e tal, e fica mais complicado ainda, mais volátil ainda, né? Mas que também é um pouco de voo de galinha, que você vê que já está também desmoronando, de certa maneira, também já tem gente levando prejuízo nisso, também não é essa... sim, teve uma queda, alguns meses atrás, teve uma queda importante aí do mercado de criptomoeda, que muita gente foi por vinagre. Exato. Pois é. Então, há que se ter cuidado com isso. Mas eu tenho minhas restrições quanto a essa coisa de... Eu concordo que na hora H é aquela coisa, né? Ser ateu até a hora que o avião balança. Daí todo mundo, pelo amor de Deus. É isso. O Estado lá, mas o banco de ajuda. Por um lado, pode falar, é obrigação do Estado. Sinto muito. Por outro, eu tenho minhas dificuldades. Eu quanto menos interferência estatal, seja lá no que for, né? É isso, quanto menos interferência do que for. Agora, mudando um pouco de assunto, mas para exemplificar, é a tal da inteligência artificial, que todo mundo apavorado, não, tem que com calma, isso, aquilo, outro. Eu acho que é dar um atestado de imbecilidade para as pessoas que não são capazes de usar, e não são, tá? Até acho que elas não são, mas que não sejam, mas que não venham me querer monitorar, querer me orientar como eu uso ou deixo de usar as coisas, ou como eu vou fruir
aquilo lá, entendeu? Porque é fake news, penso que é aquilo. As pessoas são imbecis, não tenho dúvida disso, mas que não venham querer agora policiar, querer, né, fazer, me mostrar como as coisas têm que ser feitas. Isso é uma coisa que me incomoda Ficou meio bastante. esquisita essa história desses grandes cabeções aí das grandes redes e das grandes coisas, pedirem para dar Pois é, um break na história, pelo amor de Deus, que é isso? Não foi bem um break, mas é um tempo, né? Dá assim Isso, diminuir, tirar o pé do acelerador. Isso, dá uma eu desacelerada também, no processo. Para mim não faz sentido nenhum. Eu não vi sentido e sou contra. Eu acho que deixa ser, como a tecnologia sempre foi. Os perigos. O perigo do quê? O perigoso é a Rússia. O perigoso é estourar uma guerra nuclear. Agora, o problema não é a inteligência artificial, que as pessoas acham realmente que tem que ter uma babá para, né, as pessoas usarem, saberem usar e como vai ser usado. Daqui a pouco tem que achar que o governo tem que intervir nisso. De forma alguma, entendeu? Então eu não vejo esse risco todo. E eu sou jornalista, eu vivo de escrita, eu vivo disso. Eu tenho total tranquilidade que mais dia menos dia a gente encontra um monte de limitações. Eu vejo aquilo como uma ferramenta de ajuda, de estudo, de otimizar um trabalho. Agora, quem trabalha com texto de verdade, não, o que mais tem aí, qualquer um faz textinho para isso, para aquilo, para aquilo outro, acabou. Agora, quem trabalha com informação, com texto, com análise, por A mais B mais C, imagina, a máquina jamais vai fazer isso, entendeu? Não vai. Então, é isso. Quem não tem competência se sacode. Chegará um dia em que ficará difícil saber se aquele texto foi escrito por um humano ou não. Até hoje eu não duvido disso, até hoje mas ainda assim existe uma limitação. Não sei se você chegou a usar a plataforma, aquele chat GPT, etc. e tal. Eu recomendo, tem essa experiência, vai lá, se cadastra e usa, e questiona, mas ela faz coisas que Deus duvida. É impressionante, assim, a qualidade do texto, bem escrito, vírgulas bem colocadas, mas erra coisas banais, se atrapalha, tem a limitação dela, o que eu falo, para coisas do dia a dia, não tem dúvida, eu te boto 3 textos, você não vai saber qual é qual, eu escrevi um, aquela escreveu outro, e o outro não vai saber. Mas para uma coisa um pouco mais aprofundada, etc, e tal, não vai, entendeu? Não vai. E, de novo, quem não é capaz de fazer algo mais aprofundado vai ficar realmente batendo de frente com a máquina. Quem trabalha com isso e sai, eu sei da minha capacidade, eu vejo a máquina como aliada, entendeu? Não, sem dúvida. Eu, como fotógrafo, vejo o seguinte, o futuro, as pessoas que quiserem ter fotos que sirvam como prova, vai ter que se fotografar em RAW. Sim. Porque a inteligência artificial vai fazer um JPEG tão perfeito que você não vai ter. Então, vai precisar para provar. Então, cadê o RAW da fotografia? Para quem não sabe o que é RAW, é o estado mais cru da imagem, que você tem o máximo de informação possível, os arquivos pesadíssimos e excelentes para você fazer alguns trabalhos, mas no dia a dia é isso, a gente usa compressão, né? Então, a qualidade, as informações da imagem se perdem. E o RAW é o mais completo que tem. É isso, concordo. O grande detalhe... Você vê aquelas imagens do Papa, uma coisa fascinante aquilo. O RAW é um arquivo proprietário da câmera, né? Então, o que acontece? Você não salva o RAW como RAW nunca. Você não consegue. Se você fizer alguma modificação nesse RAW, você vai ter que salvar numa outra terminação, JPEG, TIFF, PNG, o que você quiser. Mas o RAW não salva mais. Então, é o famoso original não se desoriginaliza. Exatamente. Né? É uma segurança jurídica, inclusive, para poder aquela fotografia ter validade. Vai ter que ser assim daqui para frente. Porque ter fotos mais confiáveis para as coisas, porque a pessoa anda soltando tudo que né? Então, aliás, também é bom falar isso. Acho que vai... Diga. Não, que eu ia falar assim, que vai acontecer alguma coisa com relação às fake news nas redes. Isso pode ter certeza. Algum tipo... Mas sabe o que vai acontecer? O que você falou? Repete, por gentileza, que não chegou não, aqui. Repetindo, que vai vir algum tipo de regra para redes sociais e essas coisas, negócio, relativo a fake news. Vai ser algum tipo de legislação, alguma coisa assim. Parece que eu tenho um pouco até mais de medo disso. O Facebook, não.
Mas alguma coisa precisa, né? Porque a Mas sabe o que lógica... eu acho? É natural. As pessoas vão aprendendo. A gente já sabe. As instituições vão participando mais, vai se anunciando, vai se fazendo, vai se. É isso, descobriu, sei lá, é lavar a mão, entendeu? É lavar o alimento. As pessoas hoje em dia lavam, no início não lavavam. É ver uma informação e duvidar, é entender que existe uma coisa chamada Folha de São Paulo, e existe, sei lá, Gazeta do Povo, entendeu? Opa, para onde eu vou? É isso, as pessoas vão entender. Por mais que goste de ler mais o que fala a Gazeta do Povo, as pessoas vão falar, bom, se eu quiser saber, vamos ver o que está falando o Estadão, vamos ver o que está falando a Istoé, né, os grandes, o Globo está dizendo o que sobre isso? Mas ninguém está falando nada, por que será que eles não querem falar? Vão começar, as pessoas vão se criar maturidade quanto a isso, assim como para ver uma imagem do Papa carregando ideal, um fuzil. né? Isso seria o ideal, né? Mas eu acredito vejo nisso, um não é do dia certo para a noite, caminho mas ainda para chegarmos nisso aí, né? Das pessoas se auto instruírem e verificarem as coisas. Né? Agora, por causa do seguinte, aquela questão de o crime que você não pode cometer fora da rede não pode ser cometido dentro da rede. Não é porque é dentro da rede que aquele crime está isento. Não é só isso. Perfeito. E mas é isso. Mas isso já funciona. Não. Por exemplo, essa história aí de matar, de não sei o quê, esse infeliz que matou aquelas crianças lá, em Santa Catarina, né? Foi, Blumenau. Blumenau. Né? Já havia esse site dele com essas notícias, com essas conversas, papapá. Quer dizer, aquilo não sai do ar, aquilo tem que sair do ar, porque isso aí é propor crime, né? É falar de ódio em cima das pessoas, quer dizer, você pega e faz uma declaração de ódio, começa a formar um grupo de ódio contra determinado grupo. Quer dizer, isso não pode mais ser tolerado, isso não é liberdade, né? Isso aí é crime. Não, mesmo. Exato. Não, mas isso eu concordo, que eu acho que ainda assim, eu acho que existe já meios de se reprimir, de se punir, de se investigar, e isso é feito, talvez tenha que aprimorar. Né? Não é terra de ninguém, mas o que não pode é começar a querer legislar o Estado, querer começar, vamos até aqui, até ali não vamos. Eu acho que é delicado isso. Concordo que não pode ser terra de ninguém. Não, mas isso teria que ser crime um projeto aqui fora, de lei. não é crime dentro, entendeu? Não, isso não é um decreto, não. É um projeto de lei que vai ser discutido, que já está em tramitação uma regulamentação, né, para esse tipo de coisa, fake news, né? Então é isso que tem que ver, mas alguma coisa vem, porque o abuso está excessivo, né? E as consequências mortais. Sim. Então, inclui grupos neonazistas e não sei mais o quê. Não, está virando moda. Tá? Uma mixórdia, né? Um negócio que não é possível, né? Então, e as redes têm feito assim, um pouco. Tipo assim, não quero saber, sabe? Ó, problema é de vocês. Então, não é bem assim. Mas nesse sentido, eles vão mais em cima das redes, no sentido de que elas se comprometam mais e de forma mais efetiva a fazer um controle básico de certas coisas que não pode sair. Nazismo não pode sair, proposta de assassinato não pode sair, proposta de crime, de modo geral, não pode sair, destruição de outra pessoa, essas coisas vai ter que dar um jeito, né? De bloquear isso para não... Porque uma coisa é eu falar aqui para meia dúzia de pessoas um negócio, outra coisa é você falar para 100 mil pessoas, outra coisa é você falar para 1 milhão. Sim, essas pessoas têm palanque. Não, eu concordo. Eu acho que tem que haver coisa, mas com cuidado de não ferir liberdades, é isso. Claro que eu sei que nem tudo é liberdade. Essa punição vai mais no sentido do algoritmo e do... Como é que se diz? E do interromper qualquer tipo de financiamento, né, que esse canal poderia estar recebendo, né, mais nesse sentido, e não assim no sentido de censura propriamente dita, né? Perfeito. Mas enfim, né, vem coisa por aí. Mudando um pouco de lives para lugares, o que você... Bom, Yanomami teve sorte, né, parece, né, que aquilo lá caracterizou o genocídio, sim. Sim. Paramos de falar sobre isso, né? Como de costume, né? A imprensa faz aquele estardalhaço e tal, e depois
Daí como se eu nunca não sei tivesse nem como acontecido. o que se concluiu, mas todo mundo se mobilizou e a vida que segue, né? Basicamente Sim, isso. sim. Não, pelo menos eles estão sendo atendidos, né? Estão Sim, sim. tendo a ajuda do exército, a coisa, e estão começando a proibir o garimpo na área deles, né? No Uhum. território deles, porque fazem aquela lambança nos rios e depois querem que o índio viva de quê? Sim, exato. Né? Não, isso De tem que ser de mercúrio, fato, mas né? a questão Então, é o tempo, né? Que se leva para de fato tirar garimpeiro da área, aquela coisa toda. uhum. Vamos mudar um pouquinho. E o 8 de janeiro? 8 de janeiro. 8 de janeiro também é outra coisa que virou, né? Entrar numa página infeliz da nossa história, né? Parafraseando Chico Buarque. E eu não sei, o pessoal foi preso, depois soltou. Eu acho que Não, por A tem mais B. 600 e tanto que estão presos ainda. Ainda tem, né? Ainda tem bastante Outros gente que foi saíram, solto. mas saíram com medidas cautelares. Certo. Então, eu acho que demorou para agir, eu acho que foi-se muito longe. Eu não vejo nenhuma. O governo Lula, enfim, o governo uma semana de governo, foi conivente, deixou acontecer, já sabia. Imagina. Esses papos é uma bobagem. Eu acho que assim, é muito triste que chegamos a esse ponto, e a verdade é que ali não tinha golpe nenhum, não tinha nada, era um bando de maluco destruindo. Não, né? Se a gente for para pensar, o que buscavam ali? Quem quer dar um Não, golpe, quem quer aquele fazer pessoal alguma lá coisa, é massa de manobra, não é não, dúvida. faz numa Mas segunda-feira, sei lá. havia um golpinho Mas não tem acrescentado. como, do Não por quê? eles, Do não quê? por esse pessoal que quebrou lá os negócios. Mas É, o que é? Você faria aquela confusão. sim, Imagina se eles quebram tudo, tomam a Praça dos Três Poderes e se instalam lá. Né? mas Aí, aí teria que ter uma coisa do exército não se pois é, mexer. aí acharam que o governo Lula iria cometer o equívoco de pedir uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem, que aí o exército viria para fazer essa GLO, né? E aquilo acharam que isso, então eles fariam a GLO, já entraria ali tudo, né? O exército para tudo quanto é lado, parará, parará. Sim. Isso poderia ser reproduzido nos estados. Quer dizer, foi um golpe mequetrefe, né? Mas na É, cabeça de alguns, sim. Né? Na cabeça. E também já havia aquela minuta preparada para isso foi muito estranho. declaração de estado de emergência no TSE. Não, e isso foi bem, bem horroroso. Olha só, mas eles têm uma criatividade, que é uma coisa assim, impressionante. Né? O ministro da Justiça. Pois é. Então, quer dizer, já havia esse imbróglio. Eles acharam que iam fazer uma bagunça Sim. e, né, dessa bagunça eles iriam se instalar. Né? Assim, pelo menos não iriam deixar o governo Lula se instalar. Né? Uhum. Mas o Lula foi esperto, né? Inclusive decretou foi a intervenção na segurança do Distrito Federal, né? Sim. Deixou o Exército de fora. E não se esqueça que naqueles dias nós estávamos naquele negócio de mudança de comando, não lembra? Pois é, não, foi tudo muito Foi, bagunçado, mas eu né? acho que no fim das contas é isso, foi uma coisa muito atrapalhada Olha, aqui. foi Tabajara, mas foi. É. Foi uma tentativa Tabajara de golpe, mas foi. Né? E E foi daí a gente. triste, no geral, assim, você vê. Primeiro que assim, é preocupante que. Não vou falar meia dúzia, porque foi um pouco mais de meia dúzia, mas uma turma, que também não é nenhuma, bastante gente considerável, consiga fazer isso com a facilidade com que foi feita, né? Então, claro que era um domingo, eu acho, etc e tal, mas, e claro também que se tivessem autoridades presentes ali, certamente a coisa seria diferente, né? O que eu falo sempre, para dar um golpe, tem que ter gente ali, mas também se tivesse gente ali, certamente haveria muito mais resistência. Mas, Sim, de todo sim. modo, a facilidade com que se invade, se destrói, se entra, vai entrar no gabinete da primeira-dama, do Alexandre de Moraes, quer dizer, uma coisa pessoal, pode ter né, mexer nas suas coisas, é muito deselegante isso. Então, isso me espantou um pouco, a facilidade com que se chega. Foi muito triste destruírem, né? Você viu, principalmente o STF, eu acho, mas é aquilo, a história do relógio, e furaram uma. É uma
gente que não dá para classificar esse tipo de gente. São os animais. É mais que isso, né? É ignorância brutal, tanto de estarem fazendo aquilo, quanto de permitir que se faça. É muito grave, é muito triste, né? E são nossos irmãos, né? Nossos compatriotas, é triste isso. A Procuradoria-Geral da República, por incrível que pareça, terminou as acusações, já está todo mundo devidamente acusado. Bom, aí tantos que saíram com medidas cautelares quanto os que continuam presos, já está todo mundo devidamente acusado. Agora eu quero ver como é que vai ser esse julgamento, né? Porque é muita gente, né? E não dá para fazer julgamento coletivo, né? Vai ter que ser um por um. Talvez grupos, e talvez ver o que se assemelha mais na acusação, não sei também. Mas vai ser curioso, mas também nada é para já. Sabe aquela coisa? Não se afobe não, que nada é para já. Agora, foi uma página muito infeliz a nossa história, que não se repita nunca mais, que, por um lado, queira sim, queira não, coroou. Espero que como aprendizado, mas e não como incentivo, né? Para a maioria, coroou o que um governo como esse que a gente teve, 4 anos aí, é capaz de fazer. Né? Imagina mais 4 anos daquilo. Nossa Então, senhora. E agora é sentar um pouco para assistir, né? O que vai virar Bolsonaro aqui, ele tá para lá, para cá. Eu acho que está se dando muita atenção para ele, que é um cachorro morto. Claro que tem que se falar, mas também acho que a mídia tem que cobrir menos, tem que dar menos. Não, já foi um grande negócio que a chegada dele flopou, né? Sim. Flopou tudo. Ele queria vir carro aberto, não sei acenando para quem, mas enfim. É um ridículo. E tem que ver essa questão das joias, como é que vai. Teve o depoimento dele agora na Polícia Federal e tal. Então, assim, é ver como a coisa vai. Agora, a Michelle, que é outra, não pensem que é melhor, que é outra maluca, religiosa, desmiolada, doida. Também está ganhando um certo protagonismo, né? Mais do que ele, enfim. Mas também acho que não alça grandes voos. Há que se tomar cuidado nos municípios, agora 24, que essa gente, né, tomar cuidado. Eu penso, por exemplo, em São Paulo, que é onde estamos, porque esse Ricardo Nunes não é grande coisa, longe disso, aliás, mas não é um maluco, é o que eu falo sempre. O nosso problema é o maluco. O Tarcísio, podemos falar um pouco dele também, está se mostrando um sujeito, né, tirando as marteladas. Tem umas recaídas. Tem umas recaídas, assim. Ele tem pequenos desvios de conduta, mas fora isso, tem se mostrado um sujeito razoável e competente. Então, assim, não tenho, naquelas avaliações de como se avalia o governo do Estado, eu colocaria bom, não colocaria ótimo nem péssimo. Tá bom. Eu vou consolidar a minha opinião sobre o Tarcísio dependendo de uma atitude que ele tomar agora. Sobre o quê? Uma das sugestões, me parece, da Câmara, um projeto que tem aqui para o Estado, é a colocação de militar armado dentro da escola. De todas. Isso é uma imbecilidade, né? Se ele aprovar isso, aí a minha opinião vai para um lado. Agora, se ele vetar isso, aí eu até vou começar... Eu acho que isso não... Eu acho que antes dele, talvez, eu não sei, acho que isso... Eu não sei exatamente que pé que está, não está na mesa dele ainda, eu acho que talvez não esteja discussão. Não, acho que ainda está, né, em tramitação. É o calor do momento, falaram isso, mas é uma coisa que não combina e não faz sentido. Não, isso vai dar zerda. Mas não tem a menor dúvida. Não é lugar, não combina. Escola não é lugar de gente armada para nenhum dos lados. São 500 e tantos... Tô, que você falou. Então, se 1% der problema... Já é muito, né? Já deu muito, entende? Então, quer dizer... Exato. Vou analisar muito a atitude dele nesse negócio aqui. Achei bobagem. Está me ouvindo? Picotou, desculpa. Então, como é que é o nome? Aquele educador que o PT gosta muito? Como é que é o nome dele, gente? Paulo Freire. Paulo Freire. Tirou a estação Paulo Freire. Isso foi uma molecagem. Não, é molecagem. Uma coisa que, de novo, tem que ter inteligência emocional de não fazer uma bobagem dessas. Né? Exatamente. Muito bem. O caso das joias é o seguinte: se esse for um país sério, não tem muito o que discutir.
as joias entraram contrabandeadas no país. 3 estojos de joias entraram. A Receita pegou. Os outros 2 entraram ilegalmente no país. Você vai discutir o quê? Sim. Não tem o que... nem eles estão sabendo direito o que falar. É crime. Sim. Tem muito o que conversar sobre a respeito. Ainda o desgraçado desenvolveu. Quer dizer, ele mesmo está sabendo que não era para ter levado. Né? O que é problemático é o que tem por trás disso. Se é simplesmente o contrabando, a cafonice dessa gente, já é ruim. Mas eu não estranho tanto presente dos árabes de um valor tão elevado. Inusual. Não, mas já foi visto que no valor tão elevado quanto foi esses, é algo um pouco anormal. Concordo que daí se joia, mas da maneira como foi, 3 estojos e um relógio, coisa de milhões e milhões, é algo um pouco que tem por trás. Tem uma empresa, eu ouvi dizer que tem uma empresa da Arábia Saudita que está se montando, se não me engano, no Rio ou no Espírito Santo, não sei, e ela quer fazer uma parceria com a empresa que produz as urnas eletrônicas. Uma parceria tecnológica. Então, por aí a gente já pode começar a olhar. Exato. Né? Porque o que a Arábia Saudita quer uma interação com uma empresa que trabalha aqui com as nossas urnas eletrônicas? Exato. Bom, talvez eles tenham apostado numa reeleição que não veio, sei lá. Não, eu duvido que a Arábia Saudita, o rei vai mandar fazer eleição de alguma coisa. Então, qual o interesse? Não, eu digo assim, talvez eles aqui tenham apostado numa reeleição do Bolsonaro que simplesmente não veio, acabou. Não, pois é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ela continua sendo instalada e ela vai querer fazer a tal parceria com essa empresa que faz as urnas eletrônicas. É questão de tecnologia, né, das urnas eletrônicas e da eleição aqui no Brasil. Isso é... Por que o governo... Não, tudo bem, mas agora quem está no comando é outro grupo. Tem que ver, se eles começarem a presentear a Janja... Por que um governo estrangeiro não democrático vai querer se enfrunhar com as nossas urnas eletrônicas? Não tem um cabimento. Mas eu tenho tranquilidade quanto a isso, porque agora são adultos que estão no comando. Bom, então, eu acho que... Né, vamos ver com mais cautela esse tipo de situação. Mas que tem que verificar todos os acordos feitos com a Arábia Saudita, etc. Exato. Passar um os detalhes, como é que é? As letrinhas pequenas, etc. E tal, os asteriscos ali, é isso. Porque ninguém dá presente de quase 20 milhões de reais. Por mais que você fala realmente, os árabes têm muito dinheiro, gostam de joia, tudo bem, existe um lugar comum nisso. O que não existe é o valor e 3 estojos e para a mulher, para ele, relógio, não sei, é muita coisa. E você vê que é um presente inadequado para um chefe de Estado, porque ele não vai poder aceitar, se for de um país decente, né? Ele não vai poder aceitar. E são coisas pessoais, relógio, aquele texto de coisar, botoadura. Quer dizer, desse uma estátua, uma obra de arte que pudesse ser colocada no palácio, para o patrimônio nacional. Tal, e coisa. São pessoas que não são afeitas à arte, né? Então, agora, da relógio, da botoadura, da não sei o quê, isso aí... O cara não vai poder usar, ou imagina, mesmo que fosse no exercício da presidência, mas você vai sair com um relógio cravejado de diamantes. Um Rolex cravejado de diamantes. Você vai sair para uma reunião com outro chefe de Estado. Tenha tanta paciência, quer dizer, isso não é presente adequado para um chefe de Estado. Chefe de Estado, você dá uma obra de arte, uma coisa, meio que seja uma joia, mas uma obra de arte, uma coisa que vai enfeitar o palácio, que vai ficar para o patrimônio do país. Agora, não é dar que nem perfume, tanto é que perfume pode levar, né? Que vai ficar perfume em exposição. Quer dizer, então, né, livros, essas coisas, tudo bem, pode levar, né? Um livro, uma coisa. Mas relógios cravejados de diamante de quase 20 milhões de reais não dá, né? Não, o cara de Raider comendo leite condensado com pão
E com relógio cravejado de diamante. Não bate, né? E o frango farofa com a farofa. Derrubando tudo que nem um selvagem. Ai, É meu difícil, é Deus. difícil. Bom, só para a gente dar uma arrematada, e o que você achou da proposta para a guerra da Ucrânia do Lula? Então, ele queria ver, eu vi por cima, ele queria. Algumas coisas também que a Ucrânia, porque ele sempre com o pé mais na Rússia, né? Parece. Ele queria que a Ucrânia abrisse mão da Crimeia. Não era isso? A ideia é que a Ucrânia em tese é isso. A Rússia sairia dos outros territórios e a Crimeia seria reconhecida como da Rússia, que, aliás, é mesmo. A Crimeia é da Rússia desde 1720 alguma coisa. Depois é que, na era Khrushchev, parece que ele deu essa parte para a Ucrânia, mas né, a população maior é russa, a integração é com a Rússia. Sim. Até no ponto o Lula tem razão, porque o Zelensky, com todo o respeito, né, porque também o que ele está fazendo, o que ele está enfrentando não é bolinho, mas ele também tem aí um espíritozinho assim de eu não abro mão de nada. Exato, entrou numa onda que, né? Pois é, entrou numa onda então, quer dizer, será que ele tem condição de tirar a Rússia da Crimeia? Essa que é a grande questão. Você consegue tirar a Rússia da Crimeia? Eu acho que não. Acho que a Rússia, só o Ocidente, a OTAN, com as consequências, né, que poderiam pensar em tirar a Rússia da Crimeia, mas com as consequências. Né? Agora, ele ali, com aqueles tanquinhos e não sei o quê, ele não vai tirar a Rússia da Crimeia nunca, porque eles querem aqueles portos ali, para eles é muito importante. Como eu falei, ali já era da Rússia desde 1700 e tanto. Exato, alguém tem que ceder, é isso. É que é delicado, né? Tem muita coisa por trás, é simplesmente mas tá um golpe de pena. Né? E para eles também, né? A Ucrânia está muito destruída. Não, para o mundo, né? Não faz sentido. Guerra é uma coisa muito seria melhor fazer, como diz, né? Deixa uma parte, já que também não, né? Condena-se, mas deixa para lá e salva a outra parte e sai dessa situação. Né? Sim. Agora, consequências para a Rússia foram ruins, em vários sentidos. Né? Inclusive, agora a Finlândia entrando para a OTAN, a Noruega vai entrar, a Suécia vai entrar, vai todo mundo entrar. É isso, o que me preocupa, o Brasil vai entrar na OTAN, vai ser maravilhoso. Né? A minha preocupação é só ele resolver apertar o botão errado ali. Então, não sei até que ponto isso pode acontecer. Pois é, mas essa situação, considerando o apoio chinês, porque a China também está naquela situação, eu não posso dizer que não, porque eu quero Taiwan, né? Sim. Que também é da China. Né? A ilha se falou que é independente, mas sempre foi da China aquilo ali. Né? Agora, então ela não pode assim condenar a Rússia porque ela está pensando em fazer a mesma coisa com Taiwan. Né? Exato. E com o apoio da China e ninguém consegue tirar o Putin lá do poder, isso pode prolongar-se por muito tempo, com consequências. É isso. Eu acho que é uma coisa que vai ficando, é muito desgastante, é muito triste. É muito triste uma situação dessa. Então, nossa senhora, o que aconteceu lá e é isso, é demodê. Acima de tudo, estamos diante de uma situação demodê. Demodê. Mas não sei o que vai acontecer. Vamos ver, né? Quando é que o Lula vai para a China amanhã, é isso? Não sei exatamente. Bom, o homem teve uma pneumonia, ele queria ir no dia seguinte, né? O pessoal, olha, a sua idade, meu amigo, pneumonia, a gente tem que cuidar com um pouco mais de atenção. Ele é mais velho que eu, né? Está com 70 aí? Não, tá com 80, não? Já? Tudo isso? Ué, vamos ver aqui, para não falar bobagem. Será que ele vai acabar o mandato com 80? Eu acho que vai acabar com 80. 77 anos. Quanto? 77. Ele é de 45. 77. 11 a mais que eu. Então, é isso. Vamos ver. Tomara que ele consiga alguma coisa, porque seria bom, porque essa situação seria muito prejudicando. Seria digno de Nobel da Paz, né? Vamos ver. Pois é. Mas o grande feito seria convencer. Agora, eu não sei se a Rússia estaria disposta a sair, assim, simplesmente sair dos outros territórios. Então tá bom, dá isso aqui, um abraço, aperta a mão e vamos adiante. É complicado, a gente tem que pensar realmente numa saída assim, que o Putin
saísse da jogada, né? Sabe-se como, não sei qual é o estado de saúde desse O Putin homem ou não, deve mas... estar querendo uma saída, desde que não Mas seja é tudo isso, tem que ser uma humilhante, saída né? maravilhosa, Mas, exatamente. Ninguém quer abrir mas, mão e sair como derrotado. É muito mas difícil, então, vamos ver. Tomara que dê certo. pois é. Bom, acho que já falamos assim basicamente tudo. Eu acho que está indo muito bem, os ministérios estão indo bem. Tem umas conversas fiadas, um fala um negócio, aí, mas é isso Sim. normal. É muita gente, né? Então, Mas mas tudo isso que eu falo, tudo isso faz parte do show, sempre teve, é política, é bonita, é saudável, maravilhoso. O que não dá para ter é grosseria, é molecagem, é mau caratismo, né? Então, assim, esse tipo de coisa, acho que não. E disso a gente está a salvo. não, Entendeu? Acho que o Pimenta, outro dia, tentou subir o tom com a jornalista, ele fez uma pergunta inconveniente, mas foi um fato isolado, acho que não é um modus operandi como era do governo Bolsonaro. Então, é mais ou menos isso, esse é o lance. Eu acho assim que está tudo indo razoavelmente bem, né? Dentro do possível. Né? É um governo civilizado, a gente não tem ouvido mais aquele monte de droga falado todo dia pelo presidente da República. É Né? isso. Bolsa Família voltou, Minha Casa Minha Vida voltou, né? Os Yanomamis foram atendidos, está se tendo uma nova postura. O Brasil voltou ao cenário internacional, voltou a ser um agente no cenário internacional. Sim. Né? Foi convidado agora pelo primeiro-ministro do Japão para participar do G7, né? Etc. Quer dizer, o Brasil voltou a ser recebido, a ser Exato, voltou adultos, simplesmente isso, adultos na sala, é isso. E o Bolsonaro, na minha opinião, vai mixar, porque ele não tem esse capital político todo. É porque ele nunca teve, é um momento. Coitado. Eu acho assim, eu não quero estar errado, eu acho que ele é uma página virada. Ele é uma não, e depois tem triste muita gente doida para assumir o lugar dele, né? Claro. Então, e viram, é como um Trump, viram que é um maluco de primeira que, puta, dá para ser de direita sem ser maluco, sem ficar falando de comunismo, sem botar um bando de gente despreparada para tudo. É isso, entendeu? É assim, é isso. E essa associação perversa, né, com os evangélicos, né? Também, que é outra esquecem dos ensinamentos de Jesus para fazer política. É grave isso. Né? Fazer arminha dentro da igreja é um negócio estranho. Jesus não gosta disso. Jesus não gosta disso. Né? Então tá. Mais alguma coisa? Não, é isso. Passamos por tudo, basicamente. Muito bom. Bom, então, muito bem. Nós agradecemos a vocês que nos acompanharam até aqui. Sempre é bom repetir. Olhem as playlists. Isso aqui é uma revista. Tem vários cadernos. Assuntos diferentes. Você pode gostar de um, não gostar do outro. Tem para todos os gostos. Dá uma olhada nas playlists, né? E a gente volta a qualquer momento, assim que nós virmos que tem alguma coisa interessante. Tá tudo mais calmo, né? Então a gente tem que deixar acumular um pouco. Mais calmo, né? Fazer o quê? Né? Não aconteça mais. Tá. Então, até a próxima e até lá. Tchau, tchau.